Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, nesta noite de terça-feira, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que bom que você veio, que você aceitou o desafio e uma vez mais está conosco para receber a mensagem do Senhor. E hoje estaremos abordando o tema, o juízo final. É um tema muito importante, mas que fala, acima de tudo, de esperança. Sairemos daqui com alegria, creio eu que com muita esperança e com a certeza de que Jesus perdoa, e Jesus restaura, Jesus cura, liberta, a certeza de que Ele já venceu na cruz e nele somos mais que vencedores. Eu agradeço muito a alegria de estar com você, a alegria de nesta semana estarmos juntos todas as noites. Sábado foi pela manhã, aí domingo à noite, ontem, hoje e todas as noites. Só relembrando que sábado pela manhã falamos sobre comunhão e missão. No domingo à noite o tema foi o fim do tempo da graça. Ontem nós falamos sobre o evangelho eterno. Hoje o tema é o juízo final. Amanhã, quarta-feira, as duas ressurreições. O tema de amanhã. O tema de quinta-feira, os sinais do fim. E o tema que vamos abordar na sexta-feira, qual o pecado que não tem perdão? E no sábado pela manhã, o tema será o batismo. O que a Bíblia fala sobre o batismo? Então você não pode perder. E falando em batismo, teremos batismos no encerramento no sábado pela manhã, tá bom? Então você não pode perder essa grande oportunidade. A gente costuma dizer que piscou, passou. Uma semana passa muito, mas muito rápido, então vale a pena aproveitar cada momento para recebermos a mensagem do Senhor de forma exclusiva nesta semana que é uma semana profética. Muito bem, tem alguém conosco nessa noite que é a primeira vez nesta semana especial? Tem alguém? Primeira noite? Levante a mão se há alguém que está vindo pela primeira vez nessa semana. Temos uma amiga, um amigo lá atrás. Muito obrigado pela presença de vocês, mais um irmão, sejam bem-vindos aqui. A presença de vocês em muito nos alegra. Perseverem conosco na semana que Deus vai abençoar. Muito bem, queridos amigos, nós vamos então para a mensagem de hoje que fala sobre o juízo final. Antes, porém, eu convido você a fechar os olhos, vamos fazer mais uma oração e pedir a graça do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. A Tua presença, Senhor, é a razão da nossa grande alegria, porque a Tua presença é a presença da paz, é a presença do amor, é a presença da misericórdia, da compaixão, da eternidade, da pureza e da santidade. E estar na Tua presença é um milagre não sermos consumidos, e tudo por Tua graça, tudo por Tua grande misericórdia, e por isso agradecemos. Pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Por favor, nos batize com o Espírito Santo, e que nessa noite o Senhor opere maravilhas em nós e através de nós. Abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada família, cada pessoa que está aqui nessa noite, e aqueles que nos assistem pela internet, pedimos também a Tua bênção. Convidamos o Senhor Jesus uma vez mais para falar conosco, transmitindo a Tua mensagem diretamente ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amigos e amigas, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, novamente. Ontem estudamos esses dois versos. E hoje vamos ler novamente e enfatizar uma parte do versículo 7. Apocalipse 14, versículo 6 e o verso 7. Depois também estaremos utilizando alguns slides para a mensagem de hoje. Mas abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 6 e o verso 7. Observe o que está escrito. Apocalipse 14, versículos 6 e 7.
Você pode receber uma Bíblia emprestada e acompanhar conosco. A palavra do Senhor tem poder. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. É um versículo fabuloso, né? A Bíblia é comparada a uma lâmpada, porque ela ilumina, clareia e nos mostra o caminho que devemos andar e o caminho que não devemos andar, para a gente, pela graça do Senhor, se desviar dele, do mau caminho, e andarmos pelo caminho do Senhor. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Até aí. Ontem vimos que esse anjo voando pelo meio do céu não é um anjo literal, representa o povo de Deus pregando o evangelho eterno. E por que Deus não escolheu anjo perfeito para não pregar? É porque um anjo perfeito não precisa de graça. Um anjo do Senhor não precisa de misericórdia, não precisa de perdão, de um novo coração, porque um anjo perfeito é perfeito. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz para purificar um anjo do pecado. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para purificar a mim e a você, que somos pecadores. E uma vez purificados, uma vez lavados no sangue do Cordeiro, somos agora instrumentos do Senhor a proclamar esse evangelho que restaura. Então esse anjo voando, pregando o evangelho eterno, representa o povo de Deus resgatado pelo sangue de Jesus. E ele está voando porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em alcançar as pessoas que estão nas trevas e libertá-las desse poder maligno. Agora, temos nós pressa de evangelizar? Deus tem pressa. Deus disse para Zaqueu: desce depressa. Quando Filipe foi evangelizar o eunuco, ele correu para alcançar a carruagem. Nós temos, irmãos, que soltar o freio de mão e temos que evangelizar. É tempo de evangelizar. Enquanto a porta da graça está aberta, não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar o tempo, todas as oportunidades, para falar do amor de Deus, do perdão de Deus e da graça de Deus. Então, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. O evangelho eterno é a salvação, as boas novas de salvação unicamente em Cristo. E eterno é porque sempre existiu. Jesus sempre existiu. E a salvação nunca foi pelas obras, nunca foi pela lei. A salvação é sempre por Cristo. Acontece que uma vez salvos por Cristo, somos levados à obediência. Então é fé e obediência, amor e obediência, salvação e obediência. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Então a gente vai a Cristo, é restaurado para sermos santificados a cada dia. Então, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, a todas as pessoas, sem acepção de pessoas, um brasileiro e um estrangeiro, um rico, um pobre, culto, analfabeto, um pastor. Eu preciso do evangelho, eu e você precisamos do evangelho, qualquer ser humano precisa do evangelho eterno, as boas novas de salvação, dizendo em grande voz. Quando fala grande voz, não é com arrogância, obviamente, mas é com autoridade do céu. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então toda autoridade Jesus tem no céu e na terra, porque Ele venceu. Portanto, ide, já que eu venci, já que eu paguei o preço, já que eu derramei o meu sangue para te libertar,
Então pode ir evangelizar, pode ir fazer discípulos e batizar os discípulos. Então estamos aqui cumprindo a ordem do mestre. Estamos aqui para pregar em nome daquele que venceu. E podemos falar sim com autoridade, não minha autoridade, porque eu sou um pecador, mas a autoridade daquele que venceu. Porque Jesus é vencedor. Então, dizendo em grande voz, aí entra os detalhes de ontem. Olha o que o Evangelho eterno ensina: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós já vimos ontem que temer a Deus não é ter medo dele, só tem medo de Deus quem não o conhece. Esse temer a Deus é um temor respeitoso, é um amor que leva à reverência, porque Deus é santo, é respeitá-lo como autoridade máxima. E diz: temei a Deus e dai-lhe glória. E ontem nós vimos que dar glória a Deus, quem se lembra? É obedecer os seus mandamentos. Daqui a pouquinho vamos ver mais uma vez aquele texto, porque faz parte da mensagem de hoje. Temer a Deus e dar-lhe glória é temer a Deus e observar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Ok, vimos também que o assunto de hoje é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Evangelho eterno leva o ser humano a adorar o Criador, e não a criatura, não a imagens, não a seres humanos, não a coisas, animadas ou inanimadas. O único digno de adoração é o Criador. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, observa, diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Não farás e não adorarás. Então é proibido duas coisas: a fabricação e a adoração. Ok, dado essa breve recapitulação, vamos ao foco. É chegada a hora do seu juízo. Irmãos, olha só. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque é chegada a hora do seu juízo. Quando fala que é chegada a hora do seu juízo, é o tempo, ou seja, está em andamento o juízo. Só que o juízo final passa por 3 fases. A primeira fase é chamada de juízo de investigação. A segunda é juízo de comprovação. E a terceira fase é o juízo de execução. Gravaram? A primeira fase é o juízo de investigação. A segunda fase, o juízo de comprovação. E a terceira fase do julgamento final é o juízo de execução. A primeira fase está em andamento. E começou quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial em 1844, quando termina o mais longo período profético da Bíblia, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você sabe que esse santuário que seria purificado não é o da terra, é o santuário do céu, porque o santuário terrestre era purificado de ano em ano, no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o dia do juízo, o famoso Yom Kippur. No dia 10 do 7º mês era feita a purificação do santuário terrestre. Só que esse santuário terrestre hoje não está mais em vigor. Ele não está mais em vigor porque quando Jesus morreu, o véu desse santuário se rasgou de alto a baixo. E a partir de então, não é necessário mais o ser humano matar um cordeiro, um animalzinho, para receber o perdão. Porque nós já matamos a Cristo. Os nossos pecados já recaíram sobre a pessoa de Cristo. E Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Então o véu se rasgou. A partir de então, tudo que se fazia no santuário teve cumprimento na pessoa de Cristo. E o que entraria em vigor é o santuário celestial. Jesus morreu numa sexta-feira,
no sábado descansou na sepultura, no domingo de madrugada ressuscitou, após 40 dias, dando as últimas instruções para os seus discípulos, subiu aos céus. E quando subiu aos céus, Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial. E ficou ali até terminar a profecia. E a profecia diz que até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Amigos, essa profecia começou em 457 a.C., quando foi dada a ordem pelo rei Artaxerxes de reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. E a partir de então, começa a contagem. Aí passa pelo batismo, morte, ressurreição de Jesus, a pregação do evangelho aos gentios, passa pelas 7 cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse, passa pelos últimos acontecimentos e chega em 1844. Em 1844 termina essa profecia. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Uma tarde e uma manhã é um dia de 24 horas. Se você ler Gênesis capítulo 1 completo, vai verificar o seguinte: tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, e assim sucessivamente. Só que uma profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos. Na verdade, são 2.300 anos. De 457 a.C. até o ano de 1844, temos o período profético. E em 1844 acontecem coisas espetaculares. Primeiro, o evangelho começa a ser restaurado, a verdade começa a ser restaurada na terra, e no céu começa a primeira fase do julgamento final, que é a fase de investigação. Jesus, meus amigos, ao subir aos céus, entra no lugar santo como nosso sacerdote. Em 1844 ele passa para o Santíssimo como nosso sumo sacerdote. É interessante que Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, a vítima, ele é o cordeiro também. Jesus é tudo o que nós precisamos, amém? Sem ele nada podemos fazer. E agora, como nosso grande sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós. E enquanto ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial, aqui na terra está o seu representante, que é o Espírito Santo, para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto Jesus intercede no santuário celestial, hoje no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, aqui na terra está sendo pregado o evangelho eterno pelo povo de Deus, e o Espírito de Deus está falando aos corações. Deus está usando sua igreja. Irmãos, Deus usa seu povo. Nós temos Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, Rádio Mundial Adventista, temos missionários em terras estrangeiras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em mais de 213 países e ilhas do mundo. O Evangelho eterno está sendo proclamado, porque ainda dá tempo das pessoas se converterem. Jesus intercedendo, o Espírito Santo trabalhando, nós pregando o Evangelho, batizando as pessoas. E enquanto Jesus está lá, e o Espírito de Deus está aqui, a porta da graça está aberta, e está em andamento a primeira fase, que é o juízo de investigação. Quando Jesus sair do santuário celestial, o Espírito de Deus é retirado da terra, fecha a porta da graça, começa a cair nessa terra as 7 últimas pragas, que só atingirão os adoradores da besta e da sua imagem. Nenhum cristão fiel é atingido por nenhuma praga. Salmo 91 se cumpre de forma bem literal no período em que fechar a porta da graça. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Onde você estiver, Deus estará com você te protegendo. O Espírito Santo vai se retirar da terra, não dos cristãos fiéis.
Dos ímpios, sim, daqueles que vivem uma vida dissoluta e não querem saber nada de Jesus, daqueles que vivem pisando na lei do Senhor, zombando do Criador, daqueles que não querem saber do Senhor. Um dia o Espírito de Deus vai se retirar dessas pessoas, se eles não se converterem a tempo. Mas de um cristão fiel, daquele que observa os mandamentos do Senhor, pela graça de Deus, de você, o Espírito Santo jamais vai se retirar. Aí, meus amigos, que as 7 últimas pragas, Apocalipse 16 se cumpre, são as mais terríveis pragas. As 7 últimas pragas são em caráter semelhante às 10 que atingiram o Egito. Antes do povo de Deus sair do Egito em direção a Canaã, a terra que manava leite e mel, terra bem produtiva, Deus enviou 10 pragas. E antes do povo de Deus sair daqui e subir em direção a Canaã celestial, 7 últimas pragas cairão. O ser humano, irmãos, um dia vai beber do vinho da ira de Deus preparado sem mistura. Hoje os juízos do Senhor caem na terra, só que mesclados com a misericórdia. Mas um dia eles cairão sem a mescla, sem a mistura da misericórdia. E aí as coisas vão se complicar. Não para o povo de Deus, claro, estaremos vivendo e passaremos por momentos de angústia, sem dúvida, mas Deus estará com você. Só para você ter uma ideia, uma das pragas, o mar e as fontes das águas se tornarão em sangue, sangue como de morto. Só que Isaías 33, verso 16 afirma: as suas águas serão certas e o seu pão lhe será dado. Deus vai te proteger. Assim como Deus usou um corvo para levar carne para Elias, Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, para a sua glória e beneficiar o seu povo. Na terra de Gósen, veja, estava lá o Egito, e a terra de Gósen, quando o povo de Deus vivia ali, as 10 pragas atingindo os egípcios, mas na terra de Gósen havia água limpa. Porque Deus faz, sim, distinção entre o seu povo, entre os que são fiéis e os infiéis, justos e injustos. Ok? Tudo certo? Após as 7 últimas pragas, surge logo no Oriente uma pequena nuvem, a princípio negra, do tamanho aproximadamente da metade da mão de um homem. Mas ao se aproximar da terra, essa nuvem pequenina se torna uma grande nuvem branca. É a nuvem de milhões e milhões, e milhares de anjos, circundando o Rei do Universo, o Senhor Jesus, que vem com toda a sua glória e na glória do seu Pai. Imagine a luz gloriosa. Imagine Jesus voltando com seus milhões de anjos. A terra inteira vai tremer. O Apocalipse 6 fala de um terremoto mundial. Quando um anjo desceu e removeu a pedra do túmulo de Jesus, os guardas caíram como se estivessem mortos, e ocorreu um tremendo terremoto. Imagine quando Jesus voltar com seus milhões de anjos. Toda a terra vai tremer. E é por isso que diz a palavra que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Mas o povo de Deus, amparado nos braços do Senhor. Ele está com você todos os dias até a consumação do século. É a palavra do Senhor. Aí, meus amigos, Jesus não pisa na terra. Fica parado no ar. Os seus anjos pisam na terra para buscar os seus escolhidos. Aí entra o assunto de amanhã, as 2 ressurreições, primeira dos justos, enfim, o povo de Deus vai sair da sepultura e ser arrebatado a encontrar Cristo nos ares. Imagine, olha que cena, nem Hollywood faz isso, irmãos. Isso aqui é mais que um filme. Isso aqui, irmãos, é o desenrolar do grande conflito entre o bem e o mal, mas a vitória de nosso capitão,
o capitão da nossa salvação. Amém? Enfim, aí temos a segunda fase do juízo, que é a fase do juízo de investigação, de comprovação. A fase de investigação acaba quando fecha a porta da graça, cai as 7 pragas, Jesus vem e leva o seu povo. Aí durante 1000 anos, nos céus, tem a segunda fase, a de comprovação. E após 1000 anos, tem a terceira fase, que é a de execução. Esse é um panorama geral do juízo final. Agora, queridos amigos, dessas 3 fases, investigação, comprovação e execução, qual a mais importante? Em sua opinião, qual é a mais importante dessas 3 fases? A mais importante é a primeira. É a fase de investigação. Por quê? Porque a porta está aberta. E enquanto a porta da graça está aberta, quem está dentro da igreja pode sair, e quem está fora pode entrar. Você que está dentro, não saia. Não abandone. E se alguém que esteve afastado, parabéns, porque você está conosco nessa noite. Você já voltou. Enquanto a porta da graça está aberta, as decisões podem ser tomadas ao lado de Jesus ou longe de Jesus, ou contra Jesus. Então a fase mais importante é agora. É por isso que hoje, você e eu precisamos permanecer firmes na fé. A própria lição da escola sabatina está exortando isso. Permanecer firmes, inabaláveis, tomai toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E para permanecermos firmes, comunhão e missão, foi a base da semana no sábado passado. Agora, amigos, vamos então detalhar um pouco o juízo de investigação, a primeira fase. É a ênfase dessa noite. Eu quero utilizar aqui os slides. Permita-me usar. Deu certo, muito obrigado. Presta atenção, por favor. Nós já mencionamos as 3 fases, que é a fase de investigação, comprovação e execução. A fase que está em andamento é a primeira, é o juízo de investigação. Porque está escrito em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. É chegada a hora do seu juízo. Qual fase? A primeira. A primeira fase é a chegada, é o tempo do juízo final. A primeira fase. Agora, amigos, eu quero que você abra a sua Bíblia. O texto está na tela, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, verso 10. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. Presta atenção no que está escrito aí. Segundo aos Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo. Amigos, quando fala aqui, todos nós compareçamos, importa que todos nós compareçamos, quando fala todos, eu entendo que são todos. Crente, ateu, não importa quem seja. E diz a palavra que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do quê? Do corpo. Eu pergunto, você raciocina. O que você tem feito com o seu corpo? É bom lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós,
Deus o destruirá. O que você anda fazendo com o seu corpo? Algumas pessoas afirmam, dizem, meu corpo, minhas regras. É claro que o ser humano é livre, mas pense comigo, toda liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Somos livres para escolher o caminho que queremos andar. Mas uma coisa é certa, aquilo que o ser humano plantar, certamente vai colher. Alguém disse que a rua que você está hoje é resultado da esquina que você dobrou ontem. Somos arquitetos do nosso próprio destino. É você que escolhe. E Deus quer habitar em você, em mim, em nós. Porque nosso corpo é santuário de Deus. Acontece, irmãos, que o diabo também quer tomar posse do ser humano. Mas só toma posse daquele que permite. Daquele que se afasta de Deus. E de alguma forma vai para as trevas e não quer voltar. Porque diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do nosso coração, querendo entrar, fazer morada e transformar nossa vida. Mas o diabo também quer entrar. Há um texto na Bíblia que eu considero mais triste. Ele diz assim, olha, o diabo entrou no coração de Judas. Porque Judas decidiu trair Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo da época. E você sabe o resultado? Traiu. Depois até confessou o pecado, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Mas não foi uma confissão fruto do arrependimento genuíno. Ele não se arrependeu. E o arrependimento é essencial para termos o perdão. Fato é que Judas foi e se enforcou. Amigo, Jesus quer entrar no seu coração. E se você permitir, Ele vai entrar, transformar sua vida. Vai habitar em você, vai usar você, vai ser glorificado em você. Mas tem pessoas que estão usando o seu corpo para membro de meretriz, para adultério, para prostituição, para perversão, a promiscuidade. A Bíblia diz, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É um juízo retributivo. Agora, amigos, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Observe, textos que lemos ontem. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e o 14. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e o 14. Veja o que está escrito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Para um pouquinho aí, por favor, olha para cá. Você se lembra que lemos esse texto ontem? Lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. E o verso 14, olha o que diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que, entre aspas, estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja que praticamente repete Apocalipse 14. Temei a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Aqui diz, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Temei a Deus, dai-lhe glória, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Irmãos, observar a lei de Deus é dar glória a Deus. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque é chegada a hora do seu juízo. E Deus há de trazer a julgamento todas as obras.
O ser humano não é salvo pelas boas obras, mas é julgado por elas. O livro de Efésios 2, verso 8 ao 10, fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, salvação pela graça, resultado boas obras. Mas não somos salvos pelas boas obras. As boas obras são resultado da salvação pela graça. Porque se as boas obras salvassem, não era necessário Jesus ter morrido na cruz. Irmãos, tudo que você fizer para alcançar a vida eterna é em vão. Para ser salvo é em vão. Porque Jesus pagou o preço. A minha parte, a sua parte é crer, é aceitar. E ao aceitarmos, a nossa vida é transformada, porque é impossível alguém aceitar Cristo no termo bíblico, crer nele, se entregar a ele e permanecer na velha vida. É impossível. Se você realmente o ama, vai lhe obedecer. Se você o ama, vai amar o próximo. Se você o ama, vai beneficiar o próximo. Irmãos, muda tudo. Segundo aos Coríntios 5:17 fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Os pensamentos mudam, até os gostos, porque Jesus está em você. E a luz e as trevas não combinam. Quando Jesus habita no coração humano, as trevas são expulsas. Jesus disse para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó: quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha, eu fico impressionado com Jesus. Ele é fantástico, magnífico. Olha a afirmativa de Jesus: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em outras palavras, meus amigos, as coisas desse mundo pecaminoso, das trevas, não vai mais lhe atrair. Claro que somos tentados, mas você percebeu uma coisa: esse mundo não é para o cristão. Baladas, drogas, mentira, corrupção, adultério, isso não é de Deus. O ser humano vive bebendo nessas fontes sujas e nunca é feliz. O ser humano não sabe mais o que inventar de prazer para tentar ser feliz. Inventa uma forma de prazer, não adianta. Inventa outra forma de prazer, não adianta. É uma busca sem fim, sem freio. Cada vez se afunda mais. Aí o ser humano cansa tanto que se mata. E pensa que não há mais solução para a sua vida. Porque o pecado, irmãos, traz dor. A dor na consciência. É dor no coração. E o ser humano, longe de Deus, ele pensa assim: para que viver? E você sabe que a pessoa que tenta o suicídio ou que se suicida não quer morrer, quer acabar com a dor. Ele quer eliminar a dor que o atormenta. Só que essa dor, meus amigos, não é eliminada pela morte. Porque um dia a pessoa vai ressuscitar. Jesus é a solução. É Jesus a solução. Amigos, buscar-me-eis, disse Jesus, e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. É preciso conhecer a Cristo. É preciso ter coragem e falar: Senhor Jesus, não te deixarei ir, se não me abençoares. Amigos, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, entre aspas. Por que entre aspas? Porque a gente pode esconder do ser humano, do próximo, mas de Deus ninguém esconde. Deus, irmãos, vai trazer a juízo tudo, porque Ele sabe tudo. Quer ver? Presta atenção agora. Aí está o texto. Eu quero passar com você rapidamente os autos de um processo do julgamento investigativo.
Presta atenção, por favor. Nós veremos aqui o juiz, o advogado, veremos quem é o réu, quem é o acusador, o advogado de acusação, quem são as testemunhas, por qual lei seremos julgados, e veremos também os livros do julgamento. Para ganharmos tempo, nós vamos colocar na tela o seguinte: eu vou mencionar o texto. Aí, se você quiser, você anota, para a gente não ler texto por texto, senão a gente sai daqui hoje, né, gente? Senão faremos uma vigília aqui. Mas vamos lá, presta atenção. De acordo com o livro de Daniel 7, do 9 ao 10, nesse julgamento final, na primeira fase, o juiz é Deus Pai. O juiz é Deus Pai. É Ele que vai bater o martelo. Condenado ou absolvido. Mas não se preocupe, porque o Pai te ama. O que é que Jesus disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Pai vos ama, o próprio Pai nos ama. Então Deus o Pai amou o mundo de tal maneira, esse mundo coloca o seu nome, o meu até combina, né? Porque Deus amou o Raimundo, porque Deus amou a Vera, o João, a Maria, o Enzo, a Fabiana, a Eliana, a Márcia, o Joaquim, porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o Pai te ama, o Pai é o juiz. Acontece que Ele é um juiz justo e não faz acepção de pessoas. Irmãos, na Bíblia eu acho assim impressionante quando você contempla o Senhor Jesus. Quando você contempla Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus jamais inocenta o culpado, mas perdoa o arrependido. Não importa se é pastor, se é membro, se eu sou culpado, Ele não me tem por inocente. Ao mesmo tempo que pela graça e obra do Espírito Santo eu me arrependo, Ele me perdoa. É um amor impressionante. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Olha a distinção. Ele te ama, mas não ama o pecado. O pecado é horrível. Agora, irmãos, de acordo com a primeira carta de João 2, verso 1, o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é o nosso advogado. E quando fala advogado, podemos também dizer intercessor, mediador, sumo sacerdote. É aquele que está intercedendo por nós, à direita do Pai. Quando eu ia na missa, aprendi o credo, e creio que ainda sei. E diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir. Fazer o quê? Julgar os vivos e os mortos. Amigos e amigas, até aí, esse credo está corretíssimo. Jesus está à direita do Pai. E Ele está à direita do Pai fazendo o quê? Sendo o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador. O livro de Atos, capítulo 2, menciona Davi. E Deus falando assim para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos queridos, Jesus está à direita do Pai, no trono celestial. Sabe para quê? Para ser o nosso advogado. Amém? Ele nos defende. E quanto é que Ele cobra? Quanto é que Ele cobra? Ele só exige uma coisa: vinde a mim. Ele só quer uma coisa: meu filho, reconheça que é um pecador e vinde a mim. Aí Ele vai
interceder. Agora, observe aqui, olha para cá. Ele não vai interceder por você usando os argumentos humanos e usando assim, olha, ele merece, tadinho, devolve o dízimo, guarda o sábado, ele faz... É claro que devemos fazer tudo isso, irmãos, por gentileza, entenda. Mas não existe mérito no ser humano. Não existe. Eu e você temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa não nos permite sermos perfeitos. É por isso que perfeccionismo na Bíblia não existe. Até a volta de Jesus teremos uma reinda de luta contra essa terrível natureza, porque ela permanecerá até a segunda vinda de Jesus. O ser humano não vai chegar num ponto a dizer assim, eu não preciso mais de Jesus, já estou, né? Não, nós sempre vamos depender de Jesus, porque sem Ele não há salvação. Jesus intercede pelos seus próprios méritos. O único argumento é o seguinte, Ele me aceitou. Pronto. A salvação é tão simples que a gente complica. Você aceitou, se entregou, vive em comunhão com Jesus. Amigos, quem é o réu, de acordo com a Bíblia? No singular. No singular. Quantos pecaram? Todos. Romanos 3, o verso 23. Todos pecaram. E qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Amigos, agora vamos avançar e depois vamos contar uma história bíblica. Então o juiz é Deus o Pai, o advogado é Jesus, o réu, você e eu. Quem é o acusador? O livro de Apocalipse 12, verso 10 ao 12, fala que o diabo é o acusador. E olha aqui, e acusa mesmo, viu? E fala assim, ó, tá vendo? Prometeu não pecar, pecou, tá aí. Da gargalhada da gente. O diabo fabrica uma tentação, nos leva a cair nela, depois nos lança na sarjeta e dá gargalhada da gente. Irmãos, olha aqui. Entenda uma coisa, o pecado é um engano. O pecado é um engano, e o enganador é Satanás. A palavra Satanás, diabo, é enganador, é isso aí. É acusador. A serpente, que foi usada como médium para falar com Eva, mentiu dizendo, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Eva, eu comi do fruto, eu morri nada. Estou até falando, já viu cobra falar? E você que já fala, se comer, olha, enganou. Irmãos, o pecado nunca vem falando assim, você vai sofrer, você vai, sabe, se acabar, vai ser coisa... Não, é uma oferta, assim, prometendo coisa boa, uma atmosfera. Tem gente que não sai fumando por aí, pensa que está acima de todo mundo, passa noites e fala, ó, fui na balada, e fiz, mas é tudo para exaltar o ser humano, mas é um engano. Adultério, tem o prazer, bebida alcoólica, droga, a pessoa está curtindo, mas irmãos, é um engano. Olha a prova aí, somos pecadores, fomos enganados, nossa única salvaguarda está nas mãos de Jesus. Se apegue a Jesus. Amigos, olha aqui, uma cena do juízo, não vamos ler, mas eu quero mencionar, Zacarias capítulo 3, olha um cenário do juízo, que cena impressionante. Ali em Zacarias, fala do sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, com letra maiúscula, no Antigo Testamento, se refere a quem? A Jesus Cristo, porque Jesus sempre existiu, e na sua pré-existência sempre atuou, abençoando o seu povo. Enfim, o sumo sacerdote Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor, e Satanás apareceu. Está lá em Zacarias. E Satanás começou a acusar. Está aí, vestes sujas, pecador, idólatra, mentiroso, e um monte de coisa.
está perdido. E as acusações do inferno destruindo o ser humano. E o anjo do Senhor falou assim: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? E ordenou: tirai as vestes sujas do sumo sacerdote Josué, e coloque vestes brancas e um turbante na cabeça. Irmãos, olha que cena do juízo. O sumo sacerdote Josué representava o povo de Israel que estava em pecado, em idolatria. E representa eu e você com as vestes sujas. E Satanás acusando: não tem perdão, já foi longe demais, se mata, não adianta viver. Só que Jesus, o nosso advogado, entra em cena e fala assim: não, esse é um tição tirado do fogo, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Tira as vestes sujas do pastor Raimundo, tira as vestes sujas da fulana, do fulano, coloque vestes brancas, porque as vestes brancas representam o caráter perfeito de Jesus Cristo. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Olha que cenário. Mas nosso advogado nos defende. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Olha que coisa impressionante. Quem são as testemunhas nesse julgamento final? Na primeira fase, obviamente, são os anjos. Daniel 7, do 9 ao 10, Apocalipse 5, verso 11, fala que são os anjos. Eu e você não podemos vê-los, mas eles nos veem e anotam tudo. Tudo que fazemos, eles anotam. E veremos nos livros, os livros que eles anotam. Agora eu pergunto, por qual lei nós seremos julgados? Irmãos queridos, de acordo com Tiago 2, do 10 ao 12, seremos julgados pela lei da liberdade, os 10 mandamentos. Curiosamente, os 10 mandamentos em que as pessoas dizem que foi abolido. A base do julgamento é a lei de Deus, e é justamente o foco dos ataques de Satanás. A lei foi abolida, agora estamos na graça, e assim por diante. Veja só. Ok? E quais são os livros de julgamento nessa fase do juízo investigativo? Irmãos queridos, são 3 livros de julgamento. 3 livros. E são livros importantíssimos para a nossa compreensão no julgamento final. Você verificará que Deus registra tudo, até as intenções. E diante do Senhor, não há um ser humano que possa dizer: eu estou limpo por si mesmo. Se não for o nosso advogado, todos pereceremos. Se a gente não se arrepender, não adianta. Amigos, até aqui tudo certo? Estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Queridos amigos, quais são esses livros de registro? O que é que está escrito? O que é que vai escrito nesses 3 livros? Você quer saber? Gostaria você de saber? São 3 livros especiais. A gente vai detalhar um por um. É o livro memorial, o livro da morte e o livro da vida. Livro da morte é o livro das iniquidades. E o livro da vida. São 3 livros. Topa saber? Sim ou não? Irmãos queridos, é o seguinte, eu estou aqui em oração. E a gente vai fazer um combinado. Amanhã a gente vai continuar esse assunto. A gente continua esse assunto e entra no assunto das 2 ressurreições. Amanhã. E caso não dê tempo da gente estudar sobre as 2 ressurreições amanhã, a gente vai ter que pular um dia e na quinta-feira estudar. De alguma forma vai dar certo. Mas se a gente avançar aqui hoje, a gente vai sair daqui depois das 10. E a gente não quer avançar e não quer cansar você. É claro que o assunto da palavra do Senhor é maravilhoso, mas até aqui fomos, e até aqui Deus nos abençoou. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? É porque esse assunto, irmão, se eu passar com muita rapidez, não vale a pena. É muito importante você saber os detalhes dos 3 livros. É coisa linda. É algo magnífico.
E nós precisamos frisar, livro por livro, especialmente o livro da vida. Especialmente o livro da vida. Vou dar apenas uma pincelada sobre o livro da vida. O Apocalipse 21, verso 27, sabe o que diz ali? Apocalipse 21, verso 27. Diz que na cidade santa, a Nova Jerusalém, isso, aquela feita de ouro puro, na cidade santa não vai entrar nada que seja contaminado. Ninguém que pratique abominações ou mentiras. Mas só vai entrar na cidade santa aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Só para você ter uma ideia. O livro de Apocalipse 13, verso 8 fala assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é muito importante você ter o nome no livro da vida. Caso contrário, vai adorar a besta e não vai entrar na cidade santa. O seu nome precisa ser escrito e permanecer escrito no livro da vida. Então nós precisamos detalhar esse assunto amanhã, para a honra e a glória de Deus, tá bom? Então você não pode faltar amanhã pela graça do Senhor. Combinado? Mas eu não poderia deixar de encerrar nessa noite fazendo um convite para você aceitar o nosso magnífico advogado. Eu não posso deixar de fazer um apelo para você e você tomar a decisão de dizer assim: querido Jesus, obrigado porque você intercede por mim, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor tomou as minhas dores, o Senhor é o meu intercessor. Eu não posso deixar de nessa noite exaltar a pessoa de Cristo, aquele que te ama e com seu sangue te libertou dos seus pecados e dos meus pecados. Eu não posso deixar nessa noite de orar por você e pedir que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que faça de você mais que vencedor, por sua graça e por sua misericórdia. E eu quero contar a você uma história, um testemunho de pessoa que se converteu, se tornou uma nova criatura. Deus é fantástico. Quando Jesus intercede, quando a pessoa vai até Ele, Ele perdoa, Ele restaura, Ele transforma. Um dia estávamos realizando uma campanha de evangelismo em Uberlândia, uma cidade de Minas Gerais. A igreja Luizote de Freitas, a igreja central daquele distrito. E a semana foi uma bênção, Deus abençoou, assim como está abençoando aqui. E eu observava uma pessoa entrando na igreja, participando das programações, mas visivelmente alguma coisa estava errada naquele coração. Essa pessoa sempre atendia aos apelos. E numa noite, eu fiz um combinado com a igreja. Eu falei, gente, era uma terça-feira. Eu falei, gente, curiosamente hoje é terça, né? Eu falei, gente, amanhã, quarta-feira, eu quero chegar mais cedo na igreja e conversar com aqueles que desejam se batizar no próximo sábado. Então, aqueles que desejam serem batizados no próximo sábado, venham amanhã. Eu combinei horário entre 6h30 e 7 horas, porque eu começava a pregar às 8. Então, uns 40 minutos de oração, de tirar dúvidas, assim por diante. Numa salinha à parte. Ok. No dia seguinte, eu cheguei na igreja por volta de 6h30, 7 horas, e tinha 22 pessoas. E essa pessoa estava lá. Essa pessoa, a esposa e os filhos. A esposa já era batizada, os filhos também, menos ele. Aí fizemos a reunião, terminamos por volta de umas 7:45. Aí eu fui pregar, fizemos um apelo no final da pregação, as pessoas foram à frente, esse rapaz também. E eu repeti a dose, falei, gente, amanhã, quinta-feira, eu gostaria de uma vez mais ter uma reunião com aqueles que querem se batizar no próximo sábado. E assim foi, e mais pessoas foram, inclusive esse rapaz.
E naquela quinta-feira à noite, o apelo foi direto para batismo. Depois que eu fui pregar, fizemos um apelo direto. E esse rapaz foi derramando lágrimas, chorando na frente. Esperou todo mundo sair. E me chamou e disse: pastor, eu preciso conversar com você. E ao falar comigo eu percebia ele tremendo, mas tremia muito. Tremia o corpo todo. E chorava. Eu falei: pois não, pastor, tem que ser numa sala. Aí havia uma sala aos fundos. Eu falei: eu posso chamar o pastor do distrito para a gente conversar juntos? Claro. Aí fomos o pastor, eu e esse rapaz. Em pé mesmo na salinha, ele tremendo, disse para mim: pastor, eu quero ser batizado no sábado. Eu falei: aleluia, glória a Deus, parabéns. Aí eu vi ele todo tremendo. Falei: rapaz, por que você treme tanto? Ele disse: pastor, sabe quantos comprimidos eu tomo por noite para tentar dormir? Quase 40. Eu falei: rapaz, como é que você está vivo? É um milagre. Pastor, a minha vida você não conhece, eu quero contar a minha vida. Eu quero ser batizado sábado. Eu falei: parabéns, mas pastor, eu acho que não estou pronto. Eu quero, mas acho que não estou pronto. É por isso que eu chamei você, para você me auxiliar. Eu falei: pois não, pode falar. Pastor, eu tenho um problema no coração aqui. Eu tenho um ódio terrível. Sei que estou errado, estou orando para que esse ódio saia do meu coração, mas pastor, é uma luta. Eu falei: ódio de quem? Ele disse: da minha mãe. Eu falei: ódio da mãe? Qual o nome da sua mãe? Ele disse: nome tal. Onde ela mora? Ele falou assim: não sei. Eu falei: onde está a sua mãe? Ele falou assim: eu nunca vi minha mãe. Aí eu falei: pronto. Tem ódio da mãe, mas nunca viu a mãe. Eu falei: como é que você nunca viu sua mãe? Aí ele contou a história. Pastor, quando eu era recém-nascido, minha mãe ia para as baladas, voltava bêbada, drogada, transtornada. E eu chorava querendo mamar. E a minha mãe se irritava. E pegava bituca de cigarro e me queimava. Além de me bater, eu era torturado quando recém-nascido. Há pouco tempo atrás, pastor, há uns anos atrás, eu fazia parte de uma gangue, de um grupo de bandidos, e o meu maior prazer era torturar as pessoas. Se alguém olhasse torto para mim, em qualquer ambiente, era motivo de briga. Revoltado, pastor, revoltado. Até hoje eu tenho marcas no corpo devido ao espancamento da minha mãe, à tortura com fogo da minha mãe. Um dia, pastor, dizia ele, minha mãe retornou dessas baladas da vida, totalmente bêbada e drogada, e eu querendo mamar. Além de me torturar, ela fez uma mamadeira e colocou leite comum, leite de vaca, e misturou com óleo de cozinha, e fez aquela papa, aquele negócio, e eu com muita fome engoli. Fui parar na UTI. Meu corpo ficou complicado. Os médicos disseram assim: olha, está complicado. Meu pai se ajoelhou. Pastor, dou graças a Deus pelo meu pai. Meu pai me sustentou. Meu pai se ajoelhou no quarto do hospital, pediu a misericórdia e me dedicou a Deus. Não me pergunte como. Em 2, 3 dias eu já saí da UTI. Fui para um quarto, depois para casa. Passou uns anos, 2 anos mais ou menos, ou 3, minha mãe sumiu de casa. Meu pai me criou. E meu pai há pouco tempo atrás faleceu de câncer. Por isso que eu digo, eu nunca vi minha mãe. E eu tinha o desejo de vê-la para torturá-la. De tanto ódio. Mas eu sei que estou errado. É uma luta
terrível no meu coração. E eu quero ser batizado. E agora, pastor? O que você responderia? Eu falei, querido irmão, você tem algum vício de bebida alcoólica, drogas? Ele falou, já tive, agora não tenho mais. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Eu faço a lição da escola sabatina. Pastor, eu venho na igreja, mas esse ódio me consome. Eu tento, de alguma forma, tentar perdoar a minha mãe. E eu choro. Eu falei, se você reconhece que precisa perdoá-la, se algum dia você vê-la, né? Já é a obra do Espírito Santo. E eu não tenho autoridade para impedir o seu batismo. Então posso ser batizado? Eu falei assim, claro. Conversamos com o pastor do distrito. A comissão da igreja foi reunida. Foi aprovado. E no sábado seguinte, eu tive a alegria de batizar aquele homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse homem usava um cabelo até aqui embaixo. Tivemos o batismo. Eu morava nessa época em Petrópolis, Rio de Janeiro. A gente fazia a campanha em Minas, em Uberlândia. Retornei. Aí na semana seguinte eu falei, meu Deus, eu tenho que saber como é que esse homem está. Porque olha a situação. Será que ele está firme na fé? Até hoje tem o WhatsApp dele. Aí eu mandei um zap. Como é que você está? Tudo bem? Pastor, comecei a dar estudos bíblicos para 2 pessoas. Eu falei, aleluia, parabéns. Aí passou mais umas 2 semanas, eu falei, e aí, como é que você está? Pastor, já são 7. Eu falei, louvado seja o Senhor. Aí eu falei, rapaz, só uma pergunta. Eu não conversei com você sobre o seu cabelo. Não é pecado você, né? Fica em paz, mas e aí, como é que está a situação? Ele falou, pastor, eu vou explicar. Meu pai morreu de câncer. E eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um propósito de deixar o meu cabelo crescer bem grandão, bem comprido, e depois cortar e doar para as pessoas com câncer. Eu falei, uau. Pastor, chegou a hora. Irmãos, ele cortou o cabelo, fez a doação, depois tirou uma foto e mandou para mim. Eu quase não o reconheci. Amigos e amigas, olha bem para cá. Deus perdoa, Deus restaura, Deus transforma. Ele pegou o Covid um tempo atrás, na época da pandemia, a forte pandemia, pediu oração, graças a Deus passou, até hoje tem sequelas, carrega sequelas. Há um mês atrás, mais ou menos, entrei em contato com ele. Pastor, estou firme na fé, não está fácil, mas estou firme na fé. Amigos e amigas, nessa noite, eu quero dar a você a oportunidade de também dizer a esse Jesus, eu te amo, eu me entrego a ti. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me perdoa, que o Senhor me ajude a ser vencedor. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que está aí tentando te destruir, talvez um ódio, mas Deus perdoa, Deus restaura, porque Deus é Deus. É uma luta diária. Você entendeu a mensagem de hoje? Eu posso orar por você? Eu posso pedir a graça do Senhor para a sua vida? Será que estou pregando para alguém que não consegue dormir direito? Será que estou pregando para alguém que tem ódio no coração? Estou pregando para alguém que passou por uma infância tenebrosa? Estou pregando para alguém que não conhece os pais? Estou pregando para alguém que foi rejeitado? É terrível, mas Deus não te rejeita. Deus te aceita. Deus te ama. Quantos gostariam que eu orasse por você nessa noite?
Levante a mão. Bem alto. Amém. Eu quero fazer um apelo hoje, um pouquinho diferente dos demais dias da semana. Eu quero orar por você que ainda não é batizado na igreja adventista e orar por você que já é batizado. Quantos estão conosco e ainda não é batizado na igreja adventista e quer que eu ore por você nessa noite? Levante a mão. Pode levantar a mão, sem medo de ser feliz. Você pode se colocar em pé um pouquinho? Você que não é batizado ainda, se coloque em pé. O irmão Hugo se batizou ontem, né? Está aí firme. Amém. Permaneça em pé. Há alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Se há alguém assim, se coloque em pé também, por favor. E vamos orar por você, por sua família. Orar para que Deus te abençoe e te guarde. E uma das coisas que me impressiona aqui é que cada noite nós temos muitas pessoas, convidados, amigos, e eu fico muito feliz por isso. Permaneça em pé. Permaneça em pé. Agora, eu quero fazer um chamado para você que já é batizado. Você gostaria de se reconsagrar ao Senhor? Você que já é batizado na igreja adventista, e você fala: pastor, eu preciso de uma reconsagração, eu preciso de um novo coração, eu preciso de Deus. Você gostaria? Então fica em pé também. Eu vou convidar a Paula para cantar. A Paula vai louvar a Deus nessa noite, uma vez mais. E quando ela louvar o Criador, louvar o nosso Senhor, eu quero que essa mensagem alcance o seu coração. Eu quero que essa mensagem alcance o íntimo do seu coração, para depois fazermos uma oração de encerramento. Pode colocar a música. Essa música é linda. Essa música é fenomenal. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que não são batizados ainda. Você pode vir? Pode vir? Você que está em pé e não é batizado ainda, vem para cá. Hoje. Isso, minha amiga, vem cá. Isso, cadê você? Pode vir. Você que não é batizado ainda na igreja adventista, pode vir aqui, porque nós vamos orar por você. Estas são palavras do Espírito de Deus. O Espírito Santo está chamando você. Que outra vez você ouvir. É a voz de Deus falando ao seu coração. Não resista mais ao convite. Esse é um convite não do pastor Raimundo, mas de Jesus. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Amém por isso, amém. E Ele nos restaura com o toque de sua mão. É o toque do amor. Mas qual será tua decisão? Amém, amém. Qual será? Pra toda culpa e dor, olha só, Jesus tem a cura. Talvez você esteja sofrendo nessa noite. Para quem quer viver, você quer a vida. Ele é o pão. Jesus é tudo que você precisa, meu amigo. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Esse é o nosso maravilhoso Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui nessa noite para abraçá-lo, para abençoá-lo e para transformá-lo. Não resista mais ao convite. Nunca deixe para depois. Tome a sua decisão. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. E Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da
Jesus tem a cura. E para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém? Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Esse é o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, exaltado e glorificado seja o Senhor. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por essa noite em que a Tua palavra foi aberta, em que a Tua palavra falou ao nosso coração. Te louvamos, Senhor Deus, pela obra de Jesus no santuário celestial, por ser o nosso advogado, por ser o nosso intercessor, por nos perdoar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu infinito amor. Receba nosso louvor e nossa adoração e o nosso coração. Quando o Senhor Jesus regressar a este mundo, com seus milhões de anjos, por favor, Senhor, que todos aqui estejamos devidamente preparados. Abençoe cada pessoa que veio à frente. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, para que cada um se entregue completamente ao Senhor. Que cada um, ó Deus, tome a sua decisão. Aqueles que não são batizados ainda, queremos batizá-los, Senhor. Mas a decisão está nas mãos de cada um. E todos nós que já somos batizados, ou os demais que somos batizados, pedimos que nos ajude a permanecermos firmes na fé, a sermos reconsagrados e não abandonarmos o Senhor. Ó Deus eterno, ao sairmos daqui, pedimos a Tua companhia, Tua proteção até os nossos lares. Dá-nos uma noite excelente de repouso, restaure nossas forças e amanhã, Senhor Deus, quarta-feira, nos traga de volta para estudarmos a Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e todos dizem amém, amém.